fora do carro. Mas você sabe que esses lances aí de periodização linear, não linear, vamos dizer assim, são termos ocidentais, vamos dizer assim, americanos. Sim. Porque essa é a visão que se tem, por exemplo, no leste europeu, os termos que se utilizam na teoria clássica da periodização, eles significam outra coisa. Por exemplo, aqui a gente tem essa coisa, aqui que é linear, igual você falou, né? Vamos supor, por um tempo eu faço tantas repetições, por um tempo eu trabalho numa outra metodologia, e em outro tempo eu trabalho em outra metodologia. Isso aí se assemelha muito mais, pegando pela literatura do leste europeu, aquela ideia que eu falei para você de blocos, que é resolver uma tarefa de cada vez. Porque o que o método faz? Ele resolve uma tarefa. Por exemplo, treinamento de força, com ganhos de força por meio da hipertrofia. Mais repetições, ACDs, ciência de proteína, tudo mais. Agora eu vou trabalhar com mais peso, menos repetições. Uma outra época eu vou resolver a tarefa da força máxima, a coordenação neuromuscular e tudo mais. Bloco, resolução sequencial. Linear ou não linear, por exemplo, para os russos, não é isso. Por exemplo, ondulatório, que a gente fala, veja bem, é ondulação do volume. Por exemplo, semana 1, volume X. Semana 2, volume 1,5x. Semana 3, volume 2x. Semana 4, 0,2x. Uma onda na descrição do volume. Os métodos sempre se alternam. Por quê? Porque você resolve as tarefas de forma paralela. Você trabalha tudo ao mesmo tempo, com predominância de algo, dependendo da etapa que você está no período preparatório. Entendeu? Então, por exemplo, essa é a visão de ondulação, certo? Por exemplo, você não vai falar, vamos supor, de linearidade. Se você chegar e falar assim, por exemplo, olhando para a dinâmica da periodização, por exemplo, você pode falar em dinâmica escalonada, que a gente fala, dinâmica de cargas escalonada. O que seria? Por exemplo, você treina por um mês, mesmo volume igual, volume semanal idêntico, certo? Independente da orientação das cargas que você utiliza, né, você por exemplo, vai resolver as tarefas de forma paralela, mas com um volume X. Aí chegou, vamos supor, terminou o primeiro mês, do primeiro para o segundo mês eu tenho um aumento de volume de treino, certo? E treino mais um mês com aquele volume aumentado. No terceiro mês, outro volume. A gente fala assim, dinâmica escalonada, que parece uma escadinha. Certo? Que é até parecido com o que a gente tem na musculação, na ficha de musculação clássica. Você trabalha, por exemplo, primeiro mês, você trabalha um treino lá voltado para hipertrofia. Quando chega no segundo mês, ele continua sendo focado na hipertrofia, só que você dá mais volume, ou então você deixa os métodos, vamos dizer assim, mais agressivos, né? Você muda ali os componentes da carga de treino, para deixar, vamos dizer assim, o exercício mais influente e continuar, né? No caso, ele causando hipertrofia. Então, dinâmica escalonada, que é diferente de dinâmica ondulatória, onde você alterna volume. Agora, sobre métodos de treino, por exemplo, eu desenvolvo, né, ou aperfeiçoo a hipertrofia para depois a força máxima, para depois a força explosiva, isso a gente chama de blocos, onde eu resolvo as tarefas de forma sequencial. E quando eu resolvo de forma paralela, que é o que o pessoal chama de não linear, porque eles alternam métodos de uma vez. Mas isso não tem nada a ver com alternância de volume, isso tem a ver só com alternância de métodos, isso é resolução paralela das tarefas, certo? Quando você fala em resolução sequencial, por exemplo, preciso de um mês só para treinar hipertrofia, um mês só para treinar a força máxima, um mês só para treinar a força explosiva. Isso aí na teoria clássica a gente vai chamar de blocos. Você divide em blocos. Quando você divide pensando que você vai resolver tudo de forma paralela, a gente coloca os mesociclos. Quando você resolve uma coisa de cada vez é bloco. Você está numa única tarefa do treino. Aí, a dinâmica do volume de treino pode ser escalonada, volume sempre igual por um mês, cresce no segundo mês. Segundo mês igual, cresce no terceiro mês. Ou dinâmica ondulatória. Treino primeira semana um pouco, segunda mais, terceira mais, na quarta eu caio. Faço aquela dinâmica de volume que ondula. Só que nessa dinâmica ondulatória eu posso resolver as tarefas de forma paralela ou mesmo de forma sequencial no bloco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não pode confundir, porque essa ideia de linear e não linear não tem nada a ver com as ondulações propostas na teoria clássica da periodização. Por exemplo, aquele princípio que chama o princípio da ondulação das cargas. Ele fala da dinâmica de volume. Então, por exemplo, lá na primeira semana você vai fazer um volume X de séries. Na segunda semana mais, na terceira mais, na quarta bem menos. Por que na quarta bem menos? Para você promover o descanso do acúmulo de estresse que você teve naquelas 3 semanas e manifestar o que eles chamam de efeito retardado de treino. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque isso gera muita confusão. Tem aquele ditado clássico, né? Erros terminológicos levam a erros metodológicos. Então, se eu acho, por exemplo, que na teoria da periodização,
princípio da ondulação das cargas tem a ver com periodização linear ou não linear, isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Por exemplo, periodização linear e não linear, isso é uma discussão, vamos dizer assim, americana, ocidental. Dinâmica de cargas ondulatórias já é um termo que vem da teoria do leste europeu. Que já é o princípio da periodização. Esse é o princípio da periodização, que, como eu sempre falo, foi muito distorcida. Né? A teoria da periodização, a parte terminológica é muito distorcida, a parte conceitual é muito distorcida. Né? Então as ideias vão se perdendo com o passar do tempo. O Louis Simons, ele falava isso no livro, né? Ele tinha essa proposta de resolver várias tarefas ao mesmo tempo. Então ele tinha um dia de força máxima para membros superiores, um dia de força máxima para membros inferiores. Só que tinha um dia de potência também para inferiores e para superiores. Então no dia de força máxima era máxima mesmo. Geralmente ele trabalhava até pelo menos 95%. Mas eu acho essa forma bem mais estacional de trabalhar. Faz Trabalho, tá vivo. Trabalho ainda. Entendeu? Deve ter mudado muita coisa, atualizado com certeza, mas a ideia é geral. Claro. Né? Mas eu sempre falo, resolução de tarefas paralelo é melhor. Por quê? Porque você não quebra o princípio da continuidade do treinamento esportivo. O que é o princípio da continuidade? O que esse princípio defende? Como o próprio nome diz, né, o treinamento deve ter continuidade, porque as adaptações que acontecem no organismo, elas são determinadas pela, vou usar um termo novo aqui, pela natureza da carga. Sim. No caso, a gente pega assim, a carga de treino, não é carga mecânica, não é carga da barra, não é peso da barra. Carga de treino é a influência do exercício sobre o organismo que, como consequência, eleva atividades funcionais. Isso é carga, certo? Quebra da homeostase e efeito de treino. Sim. Dependendo da orientação da carga, por exemplo, alático, aeróbico, dependendo da grandeza da carga, que é dada pelo volume, cada tipo de treino gera uma resposta específica. Por exemplo, treinamento de força máxima tende a causar mais mudanças de coordenação neuromuscular do que necessariamente mudanças periféricas hipertróficas. Sim. Já o treinamento tipicamente conhecido como resistência de força, eu não gosto desse termo, mas isso é, vamos supor, é outra discussão, né? Mas, por exemplo, o treino conhecido como resistência de força seria um treino de aumento da força máxima não por meio da coordenação neuromuscular, mas por meio da hipertrofia. Sim. Quanto mais ponte cruzada você tem, maior a tua capacidade de converter energia química em movimento, em energia cinética, em trabalho mecânico, certo? Sim. Então, por exemplo, são efeitos diferentes. Se eu fico só na força máxima, existe uma tendência natural de eu não ter tanta efetividade em hipertrofia. E se eu fico só na hipertrofia, eu tenho uma tendência de não melhorar a coordenação neuromuscular. Então, se eu planejo, por exemplo, uma periodização de fico 1 mês ou 2 meses só na hipertrofia, quando eu entro naqueles 2 meses só da força máxima, depois, por exemplo, 1 mês na força explosiva, é como se a cada bloco que vai se passando, as adaptações do bloco anterior fossem se perdendo. Eu estou quebrando o princípio da continuidade. Porque se eu treino na força máxima, por exemplo, melhorei a coordenação neuromuscular por 8 semanas. Se eu fico 15 dias sem treinar a coordenação neuromuscular, ela já começa a se perder. Então, às vezes o cara entra num treino de hipertrofia, a força máxima dele, por exemplo, num teste de agachamento, ela começa a piorar. Mas não é porque o músculo do cara ficou fraco. O músculo do cara às vezes está até mais forte, só que ele não consegue mobilizar. Ele não consegue recrutar tudo ao mesmo tempo de forma sincrônica, porque ele está perdendo condição neuromuscular, porque faz 1 mês que ele não treina força máxima, está treinando hipertrofia. Então, quando você treina de forma paralela, veja bem, o efeito ele é até menos profundo. Eu concordo assim, se você treinar, por exemplo, força máxima direto, a força máxima vai crescer rapidamente, por um tempo. Só que ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo do seu macrociclo de treinamento, ao longo das competições que você vai tendo nesse ciclo, né, você pode perder esses efeitos adaptativos. Então, a resolução das tarefas de forma paralela, ela é muito mais interessante, né, do ponto de vista da periodização, num plano assim de, vamos dizer assim, de longa distância, num planejamento macro mesmo. Eita, saiu o copo lá. Então, literalmente num planejamento macro, você trabalhar de forma paralela à resolução das tarefas é mais efetivo do que você trabalhar de forma sequencial. Sequencial seria efetivo se você fosse trabalhar agora e a competição daqui a 1 mês. Aí faria sentido, por exemplo, tem 1 mês para me preparar para o campeonato de powerlifting, por exemplo. Claro que eu só vou treinar em cima de força máxima. Primeiro porque não dá tempo de eu ter hipertrofia significativa, 4 semanas, certo? E segundo, vamos dizer assim, não precisa porque eu tenho que especializar a coordenação neuromuscular ao máximo. Aí eu posso pensar, ó, vou fazer dessa forma. Só que aí, pensando nisso, existe mais um ciclo pré-competitivo, né? Microciclos modeladores, que imitam ao máximo as condições da competição. Então, por isso que eu falo assim, que existe muito problema nessa questão de
E periodização linear e não linear, dinâmica ondulatória ou dinâmica escalonada, resolução de tarefas sequencial ou resolução de tarefas de forma paralela. Então são coisas, vamos dizer assim, que no mínimo exigem reflexão. São termos que se não estiver dominando ali, caraca, enrola tudo. Ele passava também hipertrofia nesse modelo de treino dele, Luiz Simons, ele colocava normalmente um ou outro treino extra na semana de repetição bem alta, que já é para trabalhar a hipertrofia, só que eram exercícios diferentes. Ele nunca fazia hipertrofia, por exemplo, no supino. Não ia buscar repetição muito alta no supino. Deixa o supino para força máxima. Hipertrofia, supino com halter. Não tem nada. Já dava uma variação. Não, ele tem. E é uma. O princípio da variabilidade das cargas. Sim. Lembra? Não, você muda o grau de coordenação, o grau de complexidade coordenativa, você aumenta a influência do exercício sobre o organismo. Às vezes você pega assim, vamos deixa supor, dinâmico também. Dois exercícios. Que tá... Também. Mas, por exemplo, você pega dois exercícios diferentes, vamos supor, supino e supino com halteres. Você está acostumado a fazer só supino. Se você for trabalhar com supino com halteres, você pegar o mesmo valor de repetições, seria o mesmo volume, com a mesma intensidade, que seria o total de força que você produz ali, vamos dizer, em newtons, né? Força em newtons, ou mesmo que você pegar o parâmetro potência, caso você esteja falando de acelerar a barra ao máximo. Se você tem o parâmetro aceleração e o parâmetro massa, você tem o parâmetro força, certo? Força é igual a massa vezes aceleração. Se você tem a intensidade do treino e o volume do treino, você aplica exatamente o mesmo treino com dois exercícios diferentes. Aquele que o atleta não está acostumado, você está aumentando o grau de complexidade coordenativa. A influência da carga é maior. O atleta fica com mais cansaço, mais dor muscular tardia, por causa daquele treino que ele está acostumado. Então, o princípio da variabilidade das cargas. Agora, na etapa geral, imaginando assim, periodização segundo os termos clássicos, num período preparatório, você tem a etapa geral, que você vai criar premissas para o estabelecimento da forma esportiva, que é aquele estado ótimo de preparo para o cara atingir o resultado máximo. Na etapa geral, é claro que você vai buscar variar muito, porque você quer quebrar a homeostase do organismo, buscar efeito de adaptação. E quando chegar na etapa especial, o que você quer fazer? Digamos assim, criar uma integração, uma harmonização de tudo aquilo que você melhorou na etapa geral, o componente da hipertrofia, o componente da coordenação neuromuscular, talvez até mesmo uma capacidade de armazenar e liberar energia elástica, tudo que pode influenciar de alguma forma no desempenho esportivo, o cara conseguir integrar tudo isso, fazer os sistemas funcionais do organismo trabalhar de forma harmoniosa naquela etapa. Então você vai especializar o exercício ao máximo e só vai manter ele. Porque o cara tem que ser especialista, por exemplo, em agachar, em fazer supino, em fazer levantamento de terra. Ou se fosse no LPO, em fazer arranque e arremesso. Ou se fosse em qualquer outro esporte, né, dentro das demandas que cada esporte possui. Né? É engraçado porque tu mencionar o Simons é curioso, porque dentro do que ele fala, ele é meio que o pai da variabilidade. Porque o lance dele é toda semana você está trocando o estímulo principal do treino de força máxima. Exatamente. Então é como se de repente você pudesse... É como se você de repente pudesse pegar aqueles filósofos gregos que incorporam melhor certos elementos, né? Um Heráclito mais água, um Parmênides mais fogo, não sei. E aí de repente você vai para essa área de periodização. Pô, o Luiz Simons é o representante do princípio de variabilidade. Porque ele realmente... A coisa de a gente vê hoje em dia a galera usando muito bands, assim, aquelas super bands, super elásticos, ou então correntes para largar peso, né? Para o peso aparecer. Ele popularizou o box. Popularizou no Powerlifting. O box squat praticamente foi ele que tirou da obscuridade como um grande builder de um grande squat para muita gente. E, não, você vai ter que ter força de estática, né? Você vai ter que eliminar a força elástica e vai aprender a sair do buraco só como você mesmo. Cara, só o componente contrátil. Né? O pessoal vai pegando corrente, elástico, sem... Normalmente virou moda, né? Agora vou botar corrente, vou botar elástico. Mas ele tem toda uma ciência por trás que ele coletou muito dado. Então ele já sabe o percentual exato que você vai trabalhar da tua RM. Por exemplo, você vai pegar teu terra, você vai colocar 60%. O terra é muito leve. Só que ele já sabe o elástico que você vai usar para quando chegar no topo você ter entre 77% e 82%. Entendeu? Então ele já tem um elástico específico para isso. Você chega no topo, vai estar uma carga moderada, já uma intensidade que dá um efeito bom. Mas assim, foi coleta de dado. Aí tem que saber o elástico correto. Se o elástico estiver dando pouco, o que adianta pegar 60% e chegar no topo com 65%? 65% para força também não é muito bom para desenvolver. Você vai estar trabalhando outra valência que não é a força máxima. Que era para ser um dia seria mais nesse caso, se você for trabalhar com essa faixa percentual de peso, é muito mais
vale muito mais a pena você trabalhar em cima de hipertrofia. Você vai trabalhar com método de alternância de unidade motora e vai fadigar as fibras para elas terem respostas hipertróficas. Você vai conseguir mais volume. Você vai conseguir recrutar tudo junto e de forma sincronizada e máxima frequência de impulso. Porque você está num exercício que não exige o máximo. Sim. Então como é que vai recrutar o máximo? E aí, nesse sentido, eu acho que aquela escola americana clássica do cycling é a representante do princípio de continuidade. Porque é sempre uma coisa ciclo estável e começa em 5 de 5, 4 de 4, 3 de 3, 2 de 2, 2 de 1. Mas aí mas veja bem, nesse sentido... Não que eles apliquem o princípio, mas que eles incorporam a ideia de que eu tenho que seguir progredindo em cima do que eu quero sem uma interrupção do trabalho. Mas é interessante entender também que esse lance da continuidade que a gente está falando, que é um princípio que o Matveev colocou, inclusive, é um princípio que sempre prevê o seguinte: eu não posso deixar o meu organismo desadaptar. Então, por exemplo, nessa ideia de você ter uma sequência ideal, você sempre tem que pensar o seguinte: dentro de uma determinada estrutura de treino, seja ela micro, seja ela meso, eu tenho que pensar assim, eu tenho que trabalhar de tudo. Só que como eu estou, por exemplo, numa etapa geral, eu vou enfatizar um determinado método. Ele não vai ser sozinho. Então, por exemplo, eu tenho lá numa fase que eu vou estar trabalhando em cima da hipertrofia com mais repetições. Eu vou trabalhar mais isso, mas não só isso. Sim. Entende? Porque eu tenho que trabalhar outros métodos de treinamento com outras orientações de carga para eu não perder as adaptações de ciclos anteriores que não estão dentro daquilo que eu quero melhorar agora. Por isso eu quero melhorar a hipertrofia, eu estou melhorando a condição neuromuscular. Então eu vou trabalhar muito mais em cima de séries, por exemplo, com mais repetições. Certo? Um exemplo. Sim. Mas eu não deixo totalmente de trabalhar poucas repetições. Daqui a pouco eu passo a mudar a ênfase. Por exemplo, eu começo a trabalhar com um pouco menos repetições. Só que aquele volume, vamos dizer assim, aquele trabalho de mais volume, com mais repetições, ele continua existindo, só que com uma frequência semanal ou quinzenal, sei lá, menor. Sim. Entende? Por quê? Porque quando eu estou trabalhando em cima da condição neuromuscular, não é interessante eu perder os ganhos hipertróficos. Então, nessa ideia de continuidade, apesar de você ter lá a sequência de exercícios, lá de séries, vamos dizer assim, as séries mais utilizadas, no caso, os métodos de treinamento que são mais interessantes, é sempre pensar o seguinte: eu passo por uma etapa que eu enfatizo essa, mas eu também treino um pouco das outras. Depois, eu pego essas mesmas variáveis que eu trabalhei, vou colocar de novo lá no meu segundo mesociclo, por exemplo, no segundo microciclo, independente da estrutura que você for usar, e vou enfatizar outra, mas ainda trabalhando outras. Então, assim, eu vou numa sequência em ênfase, mas não numa sequência isolada, que é aquela ideia de não trabalhar de forma totalmente sequencial, mas sim de forma paralela, com a ênfase sequencial, saca? Então, é o princípio da continuidade. Tem vários princípios aí que são foda, né? Você vê, continuidade, a variação das cargas que a gente está falando, aumento gradual até o máximo, que é o que o pessoal chama de progressão. E progressão não precisa ser só peso. Progressão pode ser volume de treino, cara. Volume de treino em número de repetições, em número de séries, em horas de treino, em número de sessões, em número de dias de treino. Por exemplo, pega um atleta de alto rendimento. Quantos dias ele treina por ano? Por exemplo, um atleta de alto rendimento treina 330 dias por ano, faz 600 sessões de treino, treina 1.400 horas. Então, por exemplo, só um aumento de volume. Se você pegar um atleta que tem lá, vamos supor, 18 anos de idade, 16 anos de idade, que ele está lá na etapa de especialização profunda, ou então ele está na etapa dos primeiros rendimentos, ele treina, por exemplo, 1.000 horas, 900 horas. Ele não faz 330 dias de treino por semana, por ano, ele faz 300 dias de treino, 320 dias de treino por ano. Ele faz 600 sessões, ele faz 500, 450. Então, quer dizer, tem várias formas de você aumentar o efeito do treinamento. Não só necessariamente botar peso, é só carga. Exatamente. Porque agora também virou moda, né? Na internet descobriram sobrecarga progressiva. A gente brincou uma vez com isso. Eu nem lembro como é que foi a frase que a gente chegou no final, porque tem gente que fala assim, é só sobrecarga progressiva. Coloca sobrecarga progressiva. De meio quilo você vai chegando lá. Porra, no final do treino, por lógica, se fosse só sobrecarga progressiva melhora, que a gente concluiu, quanto mais longo o treino, seria melhor. Então. Melhor. Só que é aquele lance que eu falo sempre, distorção. Porque o princípio da progressão, originalmente ele chama princípio do aumento gradual das cargas até o máximo. Nossa, isso em russo deve ser um palavrão. É por aí. É pauleiro. Né? Mas você vê, esse princípio de unidade do aumento gradual das cargas até o máximo, ele fala não só sobre progredir a intensidade, porque você aumentar peso, por exemplo, na barra,
é intensidade, certo? É basicamente isso. Sim. Intensidade no treinamento desportivo é o que na física os caras chamam de módulo da força. Aham. É isso, não é outra coisa. Igual o pessoal do fisiculturismo às vezes fala, pô, fiz um treino intenso, quase vomitei. Isso não foi intenso. Exatamente. Se você fizer um levantamento de 100 kg, se você já tiver a aceleração da barra pré-determinada, contra 10 levantamentos com 99 kg na mesma aceleração, a intensidade foi maior com uma repetição. Que intensidade é esforço por unidade de tempo, e não cansaço. Cansaço revela o que a gente chama de grandeza da carga, que é a magnitude, ou seja, a profundidade do efeito de quebra da homeostase. É um tiro 10 facadas. Sabe? Então, por exemplo, o princípio de aumento gradual das cargas, né, no caso que a gente popularizou como princípio da progressão, ele não fala só sobre aumento de intensidade, ele também fala sobre aumento de volume. Porque o que é a ideia? Aumentar a influência do exercício sobre o organismo. Por quê? Porque o meu organismo já está adaptado. Aquele peso que eu usava antes, ele já não é tão pesado. Ou aquele volume de treinamento, ele já é facilmente, vamos dizer assim, eu consigo cumprir esse volume tranquilamente. Já não é um estresse para o meu organismo. Se eu quiser adaptação, tem que ter estresse. Então, por exemplo, o princípio da progressão, ele não prevê só peso. No caso, adicionar massa na barra, né, mais anilhas. Ele prevê também outras variáveis. Igual eu falei, você pode falar em horas, sessões, você pode falar em dias de treino, você pode falar em número de séries, em número de repetições. Velocidade também, potência, velocidade, com a mesma exato. carga. Que assim, a intensidade ela pode ser considerada como progressão, mas não é a única variável. Entende? Então são coisas importantes. Tem outros princípios, o princípio da ciclicidade, Sim. né? Unidade de preparação geral especial, que a gente estava comentando no curso, e que a gente falou agora também. Por exemplo, preparação geral. Você tem que fazer preparação geral, cara. Não existe esporte onde a preparação geral não seja importante. No Ocidente, a gente conseguiu, novamente, né, falando de distorção, né, distorcer o princípio da unidade de preparação geral especial. A gente chamou ele de princípio da especificidade, que a gente defende que o treino tem que ser específico. E está errado esse princípio. O treino, veja bem, claro que existem exercícios que são típicos de uma determinada modalidade, mas você utiliza os exercícios gerais, que são aqueles que criam premissas para melhora do desempenho. Por exemplo, igual eu falo, se você pega... Vou até extrapolar para outra modalidade esportiva para clarear. Se você pegar um jogador de futebol, se você manda um jogador de futebol fazer agachamento, isso não é específico. Não. Isso não é preparação especial, isso é preparação geral. O que é preparação geral? É o exercício... Cabeceada na intermediária, eu não sei, talvez... Então, vamos supor, tiro de velocidade com mudança de direção e ação técnica. Preparação especial. Porque o que é o exercício especial no treinamento esportivo? É aquele que se assemelha com a prática competitiva, né, o movimento do atleta no esporte, pelos parâmetros de forma de movimento, ou seja, coordenativos, biomecânicos, e pelos parâmetros de manifestação das capacidades físicas, ou seja, parâmetros fisiológicos. Então, o exercício para ser especial, ou vamos dizer assim, específico, para facilitar a língua portuguesa, vamos dizer assim, né? O exercício para ser especial ou específico, ele tem que imitar a forma de movimento, ou seja, padrões biomecânicos e parâmetros fisiológicos. Ele tem que parecer muito. Se ele não parece, ele é um exercício geral. Por exemplo, agachamento até a falha para um jogador de futebol, para causar hipertrofia. Ele não é nem um pouco específico, mas ele é útil, porque ele vai gerar uma hipertrofia que lá na frente, na hora que você melhorar a coordenação neuromuscular, nos gestos técnicos, ele vai ajudar na potência. Se ele corresponder à individualidade biológica daquele atleta. Sim. Ele já for mega resistente. Exato. A gente nem precisa. Tem esses detalhes também. Só que, por exemplo, o que é a ideia da preparação geral? Exercício geral não é simplesmente um exercício que não se assemelha com a prática competitiva. Não é apenas isso. É um exercício que não se assemelha, vírgula, porém, traz efeitos de transferência positiva. Então, por exemplo, eu não vou, se você chegar e falar assim para mim, Cassidória, para um jogador de futebol fazer agachamento e preparação geral, eu vou dizer, E fazer natação? Eu vou falar, não, porque natação não é exercício de jogador de futebol. Porque apesar de ser, vamos supor, entre aspas, considerado um exercício geral, porque ele não parece com a prática do futebol, ele não traz efeitos de transferência. Então ele não é questão de ser geral ou especial, ele não é. Ele não é exercício para futebol, entende? E aí, caminhada na água talvez seja. Né? Não, mas caminhada na água é outra coisa. Como uma se transferência, talvez positiva no sentido de adaptação de tecidos específicos. Pô, eu preciso, mas aí eu vou considerar isso um exercício. É uma coisa complicada. E cadeira flexora? E cadeira flexora na hora que a reportagem da Globo chega? Você está ali conversando com um colega do coisa, é específico, é geral.
Parece que o vício é esse também. Teve uma frase que você falou que foi muito boa, que é: se fosse só especial, resolvesse, final do ano Brasileirão, como é que as equipes iam estar? Iam estar voando. Nossa, pode E é o contrário. Você pega o Campeonato Brasileiro de Futebol, as equipes jogam quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Se o princípio da especificidade, que é o que a gente defende no Ocidente, que fala que o treinamento tem que ser específico, se esse princípio fosse verdadeiro, no fim do Campeonato Brasileiro, os jogadores estariam na forma desportiva. Porque eles só treinaram especial, jogaram. E chega lá no fim do ano, tá uma merda. Não tem força. Por que não tem força? Porque apesar da prática do futebol exigir força, ela nunca vai aperfeiçoar a força igual um treinamento de força. A prática do futebol exige resistência? Exige, mas nunca vai melhorar a resistência igual um treinamento intervalado. A prática do futebol exige flexibilidade? Exige, mas nunca vai melhorar a flexibilidade igual um treinamento de flexibilidade. Por isso que a gente fala unidade de preparação geral e unidade de preparação especial, que não é princípio da especificidade. Às vezes o pessoal confunde com o princípio da especialização profunda. O que prevê o princípio da especialização profunda? Que um atleta ele só pode atingir alto rendimento em uma modalidade. Você não vai ver um cara que é campeão mundial de powerlifting ao mesmo tempo é o melhor goleiro do mundo no hóquei no gelo. Não dá para ser os dois. Entende? Você não tem tempo. Então o princípio da especialização profunda, ele não fala sobre o conteúdo do treinamento especial e geral. Não fala disso. Ele fala que você tem que escolher a modalidade na qual você quer se aperfeiçoar. Então, por exemplo, unidade de preparação geral e especial é uma coisa. Princípio da especialização profunda é outra. O que a gente fez no Ocidente? Pegou os dois, fez uma salada mista e chamou de princípio da especificidade. O treino tem que ser específico. Entende? E aí você já começa a falar, porra, tá cheio de problema terminológico que leva ao quê? Erro metodológico. Mas isso condição muito interessante da gente com o educador físico no Brasil. Que acontece muita gente, às vezes, quando a gente sai da graduação e aí a gente se vê com alguma familiaridade no esporte ou numa luta, e a gente tem aquele conhecimento que a gente pegou ali de algumas matérias, talvez uma pós interessante, que a gente quer aplicar. Qual é a melhor maneira, às vezes, de se diferenciar de um treinador ou blogueiro ou bem né, amistoso, assim, que tem algumas entradas? Tu começa a falar que o teu treino tem especificidade, aí você começa a incrementar, é uma linguagem sedutora. Sedutora, pouco apurada, mas ela fala algo que as pessoas têm noção de que é certo. Posso fazer qualquer coisa para chegar lá. E quanto mais correlação tiver o que eu treino e o que eu quero atingir, provavelmente é um nível melhor. Mas a galera sempre extrapola para a dicotomia mais óbvia, né? Ou é ou não é, ou tem ou não tem. Supino, se for considerar especificidade, tem nenhum esporte, você vai deitar no meio do campo da quadra e vou supinar. Você não vai fazer isso no dojo. Mas agora, se no judô você precisa de força no braço, você precisa de força no peitoral, força no tríceps, o preparação geral. Preparação geral. E no arremesso de peso, no atletismo, então? O cara bota o peso aqui, ó, e pau. Entendeu? O cara tem que ter uma força de supino animal. Você pega os atletas de elite. Os atletas de elite, eu estou falando qualquer atleta de arremesso de peso, estou falando de elite, tipo final olímpica. Os atletas de arremesso de peso no atletismo, aquele peso que de mais de 7 quilos aqui, aquela bola de metal. Esses caras aí, eles fazem supino com 200 quilos, fazem agachamento com 300. O Márcio postou uma coisa recentemente, o Márcio do Powerlifting postou. Teve, se eu não me engano, foi o medalhista de prata dos últimos jogos agora de Tóquio, do arremesso de peso. Acho que foi o medalhista de prata, tá? Posso estar enganado. Mas ele agachou 320 para 10. Para 10. Absurdo. Foi prata. Absurdo. E às vezes tem umas coisas assim nos esportes que você não espera. Remador. Tem uns remadores que agacham com 300 quilos que você ficaria chocado. Ciclista. Você já viu aqueles atletas do esqui? Tem uma modalidade do esqui, agora me fugiu o nome, que eu acho que, se eu não me engano, é esqui estilo livre. Que o cara desce uma rampa cheia de morros, ele vai meio que dançando assim. Só que aquela que tem esses morros. Não é aquele desce que a pista lisa, aquela que tem aqueles morros. Eu esqueci o nome só bater nas bandeiras. Que ele tem que ter uma força excêntrica de amortecimento, porque ele passa naquelas ondulações bem salientes. Uhum. Esses caras têm uma força de agachamento absurda. Por quê? Porque o cara ele faz ação excêntrica naturalmente o tempo todo. Entendeu? Porque ele tem que, como se fosse assim, amortecer aquela queda. Ele queda atrás de queda? Ele
Imagina, energia cinética do corpo acelerado, mais a rampinha que ele faz e tem que bater com tudo no chão e já mudar de direção. A força que ele tem que ter para desacelerar o corpo dele para fazer a mudança de direção. Então, é uma exigência de força absurda. E assim, ó, eu até complementando um negócio que eu ia dizer, né? Porque você comentou assim, pô, quando o cara tá ali na faculdade, ele estuda as disciplinas, né? E ele quer ter algo diferenciado, que é muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma linha muito forte de pensamento de que a gente chama de biologização do esporte, né? Fisiologia, pô, estudo fisiologia, não, esse treino tá errado porque ele não é o ideal para pensando aqui na sinalização da via canônica de Method. Às vezes o cara pensa aqui, né? Tem esses detalhes. Só que, por exemplo, quando a gente vai pensar em treinamento esportivo, a gente não tem que pensar que o treinador ele é um biólogo. O treinador não é um biólogo. O treinador ele não é um cardiologista. O treinador ele não é um físico. Ele não é um médico. Não é nada disso. O treinador ele é um sistematizador de conhecimentos. Ele tem que ter uma noção de várias áreas e entender o objeto de estudo, que é o atleta, o processo de preparação, como um todo. Então, o que importa, veja bem, não é você juntar conhecimentos, é interrelacioná-los. Então, você tem que casar a biomecânica com a fisiologia. E depois que você tem a biomecânica casada com a fisiologia, para você falar de método de treino, você tem que entender o atleta. Então, você vai ter que entender a psicologia, você tem que, sei lá, entender um pouco da antropologia, da sociologia, até a própria filosofia, certo? Do esporte. Para que serve o esporte na sociedade? Para você motivar um indivíduo, para ele sempre se manter ativo na prática. Você entende? Ao longo de vários anos. Eu só acho que médico não seria uma coisa tão errada. Se você pegasse um nefro, tipo House, ele precisa... Não, mas é seríssimo. O nefro é um dos melhores diagnósticos, porque os rins geram um maior número de efeitos sintomáticos em doenças. Você não tem como olhar um cara, se você é nefro, e olhar de cara, você está com problema no rim. Tem que fazer uma investigação bizarra. Ele integra. Eu vi na engenharia, uma das discussões mais complicadas que eu tenho com alguns amigos meus nessa época de pandemia, foi mais complicado ainda, eu explicava para eles, cara, você pode se especializar assim, mas você não é um cientista. Nós fazemos ciência aplicada. E a aplicação de ciência depende de outras ciências. Isso é altamente filosófico. O educador físico e médico, tecnicamente, tem a mesma responsabilidade. Nenhum deles são os cientistas específicos. Eles articulam. E aqui até entra um pensamento filosófico interessante. A gente até abordou lá no curso. Se você pegar o desenvolvimento natural do conhecimento na humanidade, como que ele começa? Ele começa com a filosofia. E aí a filosofia ela começa a partir de uma premissa de diferenciação. Tipo assim, não tem como você ser especialista em tudo. Você vai ter que... Você entende o básico de filosofia, agora você vai só para matemática. Você vai só para física. Eu vou só para química. Só que daqui a pouco, de tanto eu estudar química, eu chego num limite da química que o conhecimento vai ser determinado pelo conhecimento das leis da física. E aí aí o que vai acontecer? Surgirão novas teorias. Por exemplo, pego lá biologia com química, vira bioquímica. Física com biologia, vai virar biofísica. Mecânica newtoniana com biologia, biomecânica. Entende? Então existe uma diferenciação e integração de conhecimentos contínuos para se formarem novas teorias e novas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se você analisar, um fisioterapeuta, ele sabe anatomia, ele sabe fisiologia, ele sabe bioquímica, sabe um pouco de psicologia. O que o profissional de educação física sabe? A mesma coisa. Só que dentro do conteúdo da fisiologia, vamos dizer assim, a ênfase é um pouco diferente. Dentro do conteúdo da física, no caso da mecânica ou biomecânica, né, que é mais ali a mecânica aplicada aos corpos, vamos dizer assim, ela já é um conteúdo mais específico. Você vai falar assim, vou estudar biomecânica. Você vai estudar, a mecânica é um ramo da física, você não vai estudar eletricidade para você entender a biomecânica, entende? Então os conhecimentos eles são específicos. Então você tem que usar aquilo que na teoria do treinamento esportivo a gente chama de abordagem sistêmica, que é sistematizar o conhecimento, porque é o seguinte, a junção das partes não forma o todo. O que forma o todo é a inter-relação das partes. Pega o problema mais tradicional que existe no esporte. Vamos supor, você é um profissional de educação física qualificado, entende tudo de treinamento de força. E aí o cara chega lá no André e fala, André, vem aqui trabalhar no Flamengo, de preparador físico. Aí às vezes você vai estar lá passando um treinamento e daí você vai perceber que vai existir uma discordância do seu método com o cara que é da medicina, com o cara que é da fisioterapia, com o cara que é técnico, porque todos eles enxergam a sua área. Você está juntando as partes, mas nenhum deles entende o todo porque eles não interrelacionam as áreas.
Entende a diferença? Então o treinador, ele é um sistema. O treinador, a gente falando da questão do treinador, para resolver tarefa, tem que dominar não só fisiologia, tem que dominar psicologia, sociologia e linguagem, né? Um exemplo bom é do Glenn Mills, o treinador do Bolt. Ele deu uma entrevista que ele passou de forma tão prática o conceito dos atletas dele que o pessoal embarca logo na ideia, que é o seguinte: por que não fazer tanta musculação, obrigado, na preparação esportiva? Porque os atletas americanos, os velocistas, geralmente fazem muita musculação. Tem uma escola que usa mais musculação. Na Jamaica também usam, mas nem tanto. A explicação que ele deu: quando você vai mexer a mão, se ela está tensa, você tenta mexer, ela fica travada. Então você tenta ir rápido, ela está meio travada. Agora você relaxa ela voa, ela é muito mais rápido. Ele usou isso para explicar para todo mundo. Aí o atleta assimila melhor, entende a ideia e aí vai no treino com mais vontade, acreditando no sistema de treino. Importância da linguagem. Importância da linguagem, mas você sabe que aí tem duas questões importantes, né? É claro que essa questão que o treinador citou, né, ele faz ali uma reflexão dele, mas que tem fundamento na ciência. Antes da gente falar dessa questão da linguagem, do entendimento do atleta por parte da informação do treinador, primeiro é importante entender esse fenômeno, né? Que na verdade esse lance da mão relaxada tem a ver diretamente com o que a gente chama no esporte de tempo de relaxamento. Porque muitas vezes as pessoas pensam que em movimentos cíclicos, aqueles que se repetem, que nem corrida, entre outros, as pessoas pensam que o que importa é só a velocidade de contração muscular. No entanto, também tem muita importância o tempo de relaxamento muscular. Quanto mais rápido o músculo relaxa logo após uma contração, mais rápido ele está pronto para fazer outra contração, o que determina a cadência de movimento. Quando um atleta, por exemplo, vai correr 100 metros rasos. Por exemplo, um atleta de 100 metros rasos de elite, ele pode fazer até 5,5 passos por segundo. Então você imagina a frequência com que os músculos contraem. E para ele iniciar uma nova contração, ele tem que relaxar o quanto antes. Porque quanto mais relaxado o músculo está, maior a tendência dele contrair com maior potência. Mas isso assim, isso no ponto de vista teórico, né? Agora qual que é o grande lance aí, vamos dizer assim, dessa parte de linguagem, né, que você explicou? Isso até entra numa questão muito interessante, que é muito discutido na literatura russa, que teoricamente é a minha base, né? Alguns autores eles citam o seguinte, que dentro da educação física existe um princípio que chama princípio da conscientização, que não é um princípio do treinamento esportivo, é importante entender isso. Os princípios do treinamento esportivo são princípios específicos do treinamento. Aí existem os princípios gerais da educação física. O princípio da conscientização é um princípio que fala sobre o ensino. Então, toda vez que você quer ensinar alguém, você tem algumas categorias, vamos dizer assim, psicológicas que são importantes. Então, por exemplo, a pessoa precisa ter atenção para aprender. E a pessoa, antes de tudo, precisa ter motivação. E quando ela tem conhecimento de causa a respeito daquilo que ela está fazendo, porque o treinador informa bem ela sobre a importância daquele método, melhor ela trabalha. Quando essa pessoa ela sabe para que serve. Então a gente chama de princípio da conscientização, que esse conhecimento que o atleta adquire por parte do treinador. As informações teóricas que o treinador tem, ele consegue transmitir muito bem isso por meio do método de influência verbal, que no treinamento esportivo existem vários métodos, né? Método de influência prática, que é os exercícios propriamente ditos do treinamento. Existem os métodos de influência demonstrativa, que é quando um treinador demonstra o exercício. E existem os métodos verbais, que envolvem diálogo, explicação. Quando o treinador explica bem, ele consegue passar o conhecimento dele a respeito da teoria daquela técnica, o atleta entende a essência daquele exercício, maior é a motivação do atleta, porque quando ele realmente entende o propósito, ele fica motivado. Não é muito comum, por exemplo, que nem você que é um cara do powerlifting, você é atleta, quando você estuda, você está no curso de educação física e você era atleta já antes, você fala, caraca, por isso que eu fazia aquele negócio no treinamento e eu não sabia. Parece que quanto mais você estuda, mais importância você dá àquilo. E quanto mais importância você dá àquilo, melhor você faz. Mais dedicação você tem. Então, quer dizer, dentro do método de influência verbal, que é o diálogo, a explicação, se você conseguir fazer o princípio da conscientização no atleta, você vai criar motivação, o interesse, a dedicação, porque você conseguiu passar bem a informação. Por isso que eu sempre digo, o treinador, o bom treinador, não é só aquele que leu vários artigos e consegue discutir vários assuntos.
Porque como que ele faz aquela informação que está no artigo científico vem para dentro do músculo do indivíduo? Por meio do princípio da conscientização e do método verbal, porque o atleta ele tem que reproduzir o que o treinador quer. Só que para você conseguir a motivação máxima, para você conseguir esse entendimento máximo, essa dedicação máxima, você vai precisar com certeza ter uma boa explicação, ou seja, um bom método verbal e, como consequência, no caso, é estimular essa questão que a gente comentou, que a gente chama de princípio da conscientização. Quanto melhor o entendimento do atleta a respeito de uma determinada tarefa, melhor ele executar essa tarefa, porque ele entende a essência dessa tarefa. Então isso é importante, por isso que a gente fala que numa sessão de treinamento, quando a gente vai determinar a densidade da sessão, densidade, vamos dizer assim, a quantidade de tarefas que se resolve no tempo, isso é a densidade da sessão. A gente fala que existe uma densidade, vamos dizer assim, motora, que está relacionado, por exemplo, com tempo de exercício e pausa, e também existe uma densidade absoluta. Por quê? Porque muitas vezes o treinador ele perde tempo com o atleta explicando. E muita gente fala assim, esse treinador só fala e o atleta não está treinando. Não, isso não é um tempo perdido. Isso é um tempo dedicado às influências pedagógicas de ensino. Conforme o atleta se conscientiza, as próximas sessões, ele vai aumentar a densidade motora. E hoje a gente aumentou a densidade absoluta com informações pedagógicas. E no futuro, essa conversa influencia na qualidade do treino. Sabe? Então isso é importante. A questão de linguagem, né, comunicação. É essencial. O principal, às vezes alguns treinadores também se perdem nisso, é que a comunicação tem que fazer sentido para o atleta, para quem vai chegar a mensagem. E aí tem que ter uma certa flexibilidade de fazer uma seguinte leitura. Se o atleta, ou se o cliente mesmo de personal, né, é advogado, talvez uma linguagem atinja ele. Só que se ele é mecânico, se é médico, às vezes a linguagem vai mudando. E mesmo dentro de um esporte, mesmo que jogador de futebol, digamos, dentro de um clube, tenham mais ou menos o mesmo poder aquisitivo, eles saiam para os mesmos lugares. Mesmo nível cultural, né? Mesmo nível cultural, mesmo gosto musical, você pode ter entre eles temperamentos muito diferentes. Uhum. Sim, é muito importante adaptar a linguagem para o perfil do teu aluno. Por exemplo, enquanto eu trabalho como personal trainer e eu atendo, por exemplo, um médico, eu dou maior complexidade na minha linguagem, na minha discussão. Por quê? Porque eu tenho que fazer ele entender fisiologicamente, porque ele já tem conhecimento de fisiologia. Quando ele entende o exercício biologicamente, bioquimicamente, ele fala, porra, esse exercício é bom, porque faz todo sentido fisiológico, eu vou fazer isso. Agora eu entendi. E para ele já não interessa uma linguagem simplificada. Por outro lado, quando você pega, por exemplo, um jogador de futebol profissional, que talvez alguns têm um nível cultural muito bom, mas outros às vezes não tiveram a mesma oportunidade de estudo na vida, entre outras coisas, não tem um nível cultural tão avançado, quando você fala isso, o cara, vixe, tá falando coisa que eu já não sei, não entendo nada, esse assunto chato, não quero saber disso. Você já tem que trazer para uma outra linguagem para fazer o cara entender de alguma forma. Falou. Então quer dizer, a pessoa que você está atendendo, seja ela um atleta de alto rendimento, ou seja um aluno na academia, ela tem que entender a mensagem. E para você fazer entender a mensagem, para você conseguir fazer existir o princípio da conscientização, você tem que adaptar o linguajar, ou seja, existe o método de influência verbal, você tem que trazer ele para a realidade do seu aluno, né? Então isso é fundamental, ou dos atletas, né? Por exemplo, igual às vezes a gente comenta dos atletas velocistas, né? Como é que o cara vai entender esse lance do tempo de relaxamento? Né? Tem até um vídeo muito interessante que eu sempre falo na internet, né? Se o cara colocar lá no YouTube bateria, o instrumento musical, Super Câmera Discovery Channel, que lembra que no Discovery Channel tinha um programa da Super Câmera? Aparece um baterista profissional, cara que faz 20 batidas por segundo, ou seja, ele toca 20 Hz. Né? É muito rápido, e quando os caras filmam em câmera lenta, aparece claramente que o tempo de contração é bem curtinho e o tempo de relaxamento é bem rápido também, ou seja, é curto também. Ele bate, o músculo contrai, imediatamente já relaxa para ele poder bater de novo. Então, o que determina essa cadência acelerada não é só o tempo que ele demora para contrair o músculo, mas é o tempo que ele demora para relaxar, para contrair de novo. Então, quanto mais rápido esse tempo de relaxamento, mais rápido ele consegue iniciar uma nova contração. Esse exemplo que você deu do treinador do Bolt, ó, chacoalha a mão aqui, ó, vai lento, agora relaxa a mão e chacoalha, vai mais rápido. Ele demonstra, vamos dizer assim, de uma forma adaptada, talvez ele não tenha todos os critérios técnicos científicos para dar aquela informação que vai falar, olha, o músculo de um velocista tem mais retículo sarcoplasmático
que consegue remover o cálcio lá dos filamentos de actina lá na troponina para relaxar o músculo rapidamente e contrair rapidamente. Talvez o cara não tenha todo esse fundamento teórico, mas se ele conseguir transmitir essa informação, com certeza ele vai ter uma efetividade no processo de treino. Sim. Com base no método verbal adaptado à realidade do indivíduo que ele está treinando. E é genial que é econômico, né? Ele mal abre a boca, ele só faz isso. Entendeu tudo. Entendeu? Já entendeu. E o que prende, assim, para a pessoa aprender? A pessoa aprender e ter motivação, ela precisa, se a gente fosse considerar o aprendizado como se fosse um banco, um tipo de investimento, o que seria a moeda? Seria a atenção. Para aprender a atenção da pessoa é difícil. Tem que saber o que tem que ter fala. Motivação. Exatamente. Tem que saber o que fala, como fala, a hora que fala. Muita informação para processar, a pessoa fica perdida. Eu comprei um livro, tinha comprado um livro do Nick Winkelmann, que fala sobre a linguagem do treinamento, né? E tem um exemplo que ele falou, ele não cita, eu não me lembro se ele cita no livro, mas ele já citou algumas vezes em podcast, que foi um exemplo muito interessante. Não sabemos se é verdade, mas Einstein supostamente foi jogar golfe um dia. Ele queria aprender a bater, a usar o taco de golfe. Aí o cara foi ensinar para ele, o instrutor. E o instrutor começou a cuspir, comando verbal, faz isso, faz isso, faz aquilo. Ele não conseguia nem acertar a bola direito. Aí ele pegou 5 bolinhas ali do golfe, botou na mão, virou pro instrutor e falou: pega, jogou tudo. O cara não conseguiu pegar nenhuma. Aí ele falou: pô, não consigo pegar todas de uma só vez. Aí ele falou: agora você sabe como é que eu me sinto. É assim que eu tô me sentindo com você falando assim. Fala uma coisa só, para eu focar por vez. Uhum. Aí entra a parte pedagógica. A gente vai vivenciando no esporte, uma por vez. Uma aqui, outra ali, com o tempo, no processo de treinamento, aí a pessoa vai dominar. Sim. Inclusive essa questão do ensino, que até uma coisa que a gente falou aqui off, né, quando a gente já falava sobre aquela questão do próprio estudo que você citou, dos indivíduos que aprendem, né, com exercícios fragmentados. Sim. E exercícios integrais, né? Por exemplo, sim. O cara, como que você tinha dito mesmo? O cara vai fazer só com a extensão do cotovelo, o movimento? Na rebatida, no beisebol, indivíduos mais avançados não reagem bem a estímulos que focam em uma articulação só. Uhum. Agora, se dá um comando verbal que não tem a ver com cinesiologia ou com biomecânica, para o indivíduo que já entende o movimento, é melhor. Ele precisa de uma motivação mais externa ao corpo dele. Isso para os que já entendem o movimento. Uhum. Senão é como se ele tivesse um retorno. Ele tem que usar a tarefa motora, que é rebater a bola lá não sei aonde. E não em um comando para uma articulação do corpo. Isso. Porque o atleta de alto rendimento, o atleta que já tem a maestria desportiva, ele já tem isso automatizado. Sim. Já tem uma habilidade motora, né? A habilidade motora é qualquer movimento que você já faz de forma otimizada, estável e econômica. Cara, você fala no livro. No livro. A parte de habilidade motora. Sim. O hábito motor ou habilidade motora, né? Nada mais é do que a sua capacidade de executar um movimento de forma automatizada, econômica e com maestria. Muito bem feito, certo? Sim. Só que o que acontece? No aprendizado do movimento, quando a pessoa ainda não tem um hábito motor, quando ainda não está automatizado, os estímulos fragmentados ajudam o cara a entender. Porque o que acontece? O nosso sistema nervoso, ele trabalha para a nossa consciência. Então o que acontece? Por que o atleta de alto rendimento, quando se fala tarefa, ele consegue executar muito bem? Porque o sistema nervoso dele pensa na tarefa, em rebater a bola lá não sei aonde, né? Joga a bola lá na arquibancada. O sistema nervoso dele já vai programar um movimento, ou seja, ele vai selecionar alguns neurônios que vão disparar numa certa frequência e numa certa sequência para ativar os músculos de uma forma lógica e racional para colocar potência naquele movimento, porque ele faz aquilo sempre. Ou seja, o sistema nervoso é um cumpridor de tarefas que trabalha para a consciência. Se o cara resolver, por exemplo, que ele vai subir uma escada, ele pode escolher diversas estratégias motoras, mas o objetivo final é subir a escada. Se ele vai fazer, por exemplo, golpes de martelo na metalúrgica, ele vai conseguir criar uma estratégia motora se ele já tem essa maestria. Quando a pessoa ainda não tem essa maestria, quando ela não tem o hábito motor, o que acontece? O sistema nervoso dela ainda não reconhece, ele não criou ainda programas motores que possam executar aquele movimento. Então, por exemplo, da mesma forma que é muito difícil para um atleta de alto rendimento fragmentar um movimento que já é automatizado, para o iniciante é extremamente importante fragmentar esse movimento. Por quê? Porque ele tem que sentir, entre aspas, tatear
as fases do movimento. Eu lembro que uma vez você comentou comigo sobre atletas de powerlifting, que você falava, o quadril, põe mais para baixo, põe mais para cima, e você pressionava com a mão para posicionar o quadril dele num lugar ou em outro, porque ele sente aquilo, porque ele não está acostumado a fazer aquilo. Então o que acontece? Toda vez que o atleta ele vai executar um movimento, ele tem que ter um modelo imaginário, porque como eu disse, o sistema nervoso é um cumpridor de tarefas que trabalha para a consciência. Se o cara ele tem um modelo imaginário do que a técnica em todos os seus detalhes, o sistema nervoso vai trabalhar para fazer aquela técnica que ele imagina. Ele vai repetindo, ele vai mudando a programação até acertar. Até aquilo que foi, digamos assim, planejado com aquilo que foi executado, aquilo entrar em correspondência, os dois. Quando isso acontece, o cara começa a formar um hábito motor. Então, o atleta iniciante, é importante que ele fragmente o exercício em partes para ele tatear cada ponto da técnica. Então, ele quer aprender um determinado movimento complexo. Vamos supor, a técnica do arremesso de peso no atletismo, que é um movimento complexo, né? O atleta faz toda uma sequência ali, ou mesmo se fosse o salto com vara no atletismo. Quando o atleta ele precisa passar por essas fases, é um movimento muito complexo, ele tem que ter muito feedback sensorial. Então ele divide a técnica em partes para ele sentir cada uma dessas partes e criar uma coisa que na teoria a gente chama de ponto fundamental de apoio. O que seria o ponto fundamental de apoio? É uma, entre aspas, dica sobre o movimento. Olha, você vai fazer lá, por exemplo, igual você me ensinou esses dias lá no treino que a gente fez na Limit. Pô, você vai fazer o levantamento terra. Para com a canela, né, com a tíbia ali, 3 centímetros da barra, para você já entrar na barra na posição certa. Deixa aqui o ombro baixo, faz essa pegada. Tudo isso são pontos fundamentais de apoio. A junção de todos os pontos fundamentais de apoio, a posição do tornozelo, do joelho, do quadril, dos ombros, do cotovelo, do punho, da pegada, do relaxamento dos ombros, a postura da coluna, a altura da cabeça, todos esses pontos fundamentais de apoio juntos formam a base orientativa da ação. Base orientativa da ação, ou seja, aqueles conhecimentos teóricos que orientam você a fazer o movimento correto. Isso é o modelo imaginário. Então, quando o atleta ele tem vários pontos fundamentais de apoio e ele sentiu cada ponto desse, igual eu falei, né, entre aspas, tateou cada ponto desse, ele vai criando na cabeça dele um modelo imaginário de sensações a respeito daquele movimento. Quando ele cria a base orientativa da ação, ele começa a reproduzir, o que acontece? Ele sabe o que ele tem que fazer, o sistema nervoso trabalha para fazer ele corrigir. E quando ele conhece cada detalhe, ele sabe por que está errado. Ele faz uma repetição e olha para você e fala assim, não foi boa. Porque ele sabe onde está o erro. E o sistema nervoso dele começa a trabalhar para ele, na direção correta. Quando que o atleta aprende errado e forma hábitos motores com erros? Ele automatiza o erro. Quando ele não tem uma base orientativa da ação bem fundamentada, ou seja, ele não tem um modelo imaginário da técnica, ele simplesmente partiu do método de imitação. Ele viu alguém fazendo o levantamento terra, por exemplo, ele não prestou atenção nos detalhes da pegada, no ângulo que ficam os braços, em que ponto ali, em que posição que o atleta entra na barra, que ele posiciona ali a distância da perna para a barra. Então o que acontece? Como pequenos detalhes passam desapercebidos, ele não forma um modelo imaginário eficiente. Então na hora que ele executa, pequenos erros passam batidos, porque o sistema nervoso, nesse feedback sensorial, ele não consegue processar tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que o movimento é igual quando você está mexendo na internet, você abre várias abas de internet, o computador trava. Por quê? Ele não consegue processar tudo, é muita informação para ele processar. É a mesma coisa no nosso sistema nervoso. Se eu vou fazer, por exemplo, um levantamento terra, ou mesmo um arremesso no levantamento de peso olímpico, vários detalhes passam desapercebidos e o meu sistema nervoso não corrige. E ele começa a fixar a técnica, formar um hábito motor, erroneamente. Quando o atleta ele passa por uma etapa que ele aprende cada ponto fundamental de apoio, na hora que ele executa essa técnica, ele sente aonde estão os erros. E ele corrige perfeitamente a técnica. Então você vê que o cerebelo, exatamente, o cerebelo é uma estrutura que compara, né? Porque toda vez que você cria uma ação motora, né, lá no córtex motor e nos núcleos da base, você vai formar um planejamento, certo? A parte consciente do movimento. Então você vai selecionar alguns neurônios que vão ser ativados, porque o corpo piramidal dos neurônios está lá no córtex motor. Você vai selecionar quais neurônios vão ser ativados, no caso, para eles dispararem e ativarem determinados músculos que vão executar aquele movimento. Você cria esse programa motor, essa sequência e dispara. Ele vai descer pelo tronco encefálico, pela medula óssea, vai ativar os neurônios, recrutar as unidades motoras e executar o movimento. Na hora que o atleta termina o movimento, o que acontece? Ele vai receber um feedback sensorial. Ou seja,
ele vai ter feedback do fuso muscular, do órgão tendinoso de Golgi, de corpúsculo de Pacini, do aparelho vestibular, do que a visão mostrou, do que todas as sensações que ele tem vão demonstrar. Todo esse feedback sensorial vem para o cerebelo. O que o cerebelo faz? Ele compara o que aconteceu na ação com o planejamento. Porque como o cerebelo ele tem interconexões neurais com as áreas do sistema nervoso que programam o movimento, como o córtex motor e os núcleos da base, quando o programa motor sai, vamos dizer assim, do córtex em direção ao tronco encefálico, em direção aos músculos, é como se uma pequena cópia desse programa fosse enviada para o cerebelo. Aí o que o cerebelo faz? Ele compara o programa, ou seja, o planejamento da ação, com o resultado da ação. Se a discrepância for pequena, ele consegue interagir diretamente com a medula para corrigir. Se a discrepância for grande, ele manda a informação para reprogramação do movimento. Só que sem modelo imaginário, não existe essa reprogramação, porque o que você planejou? Você planejou o que você viu, assistindo um outro atleta treinar. E vários detalhes passaram desapercebidos. Lembra do processamento de informações quando uma técnica é muito complexa? Várias abas de internet abertas? Então o atleta ele não processa os pequenos erros. Por isso que quando você pega um atleta, vamos supor aquele cara que é meio autodidata. O cara mora numa cidade do interior, começou a fazer musculação, aí um dia ele viu lá no YouTube um vídeo de um atleta de powerlift, ou mesmo de um atleta de LPO, ele falou, eu quero praticar isso aí, mesmo que de forma amadora. Daí ele começa a treinar, ele tem uma predisposição genética, ele evolui bem, de repente ele vem parar na tua mão, que é um especialista em powerlift. Daí você fala, cara, esse cara aí dá pra melhorar um monte, se ele ajeitar essa pegada, se ele ajeitar a posição que tá a perna, se ele começar com o quadril mais alto, mais baixo, se ele levantar a cabeça, se ele abaixar a cabeça, se ele aduzir a escápula, se ele não aduzir a escápula, se ele fizer uma rotação externa do braço na hora que ele tá levantando a barra. Lembra daquele monte de dica que você e o Diego me deram lá no levantamento terra? Eu bati o meu PR sem necessariamente ter tido nenhuma adaptação de treinamento do meu PR anterior. Então, por exemplo, meu PR anterior era 150 quilos. Foi para 170 sem eu ter tido hipertrofia muscular, por exemplo. Só pelo fato de eu entender como que eu tenho que colocar a mão na barra, qual é a distância que eu tenho que estar da barra, como que a barra tem que estar perto do meu corpo, qual a posição que meus ombros têm que estar, qual a posição que os braços têm que estar. Qual a intenção que vai dar no movimento. Exato. Com base nessas informações, a minha consciência falou, opa, programamos errado, pode reprogramar. Porque o meu sistema nervoso trabalha para a minha consciência. Ou seja, o sistema nervoso é um cumpridor de tarefas que trabalha para a consciência. Se eu tenho um modelo imaginário, automaticamente, com o passar das tentativa e erro, eu mesmo sinto que está errado. E o meu sistema nervoso reprograma o movimento até encontrar entre aspas, a execução ideal. E a partir da execução ideal que eu vou começar a automatizar esse movimento. Então, quer dizer, todo o processo de aprendizagem, ele envolve vários pontos. Lembra, a informação do exercício, os pontos fundamentais de apoio e a base orientativa da ação, que é o modelo imaginário. Ou seja, todo esse complexo de informações. Paralelo a isso, no método verbal, você tem que explicar para o atleta para ele entender, que é aquele assunto que a gente estava falando antes, cada detalhe do movimento, certo? Para formar a boa. E junto disso, quando o atleta ele forma a boa, surge o interesse em executar aquilo bem feito. Por quê? Porque surge a motivação pelo princípio da conscientização. Quanto mais informação o atleta tem a respeito de como ele executa um exercício, uma técnica ou um método de treinamento, melhor ele executa. Porque ele entende a essência daquilo. A motivação cresce e a motivação, a atenção, que é aquilo que você comentou anteriormente, a motivação, a atenção despertam um interesse pelo aperfeiçoamento. Não tem aperfeiçoamento sem motivação. Não existe. Já viu um cara que não gosta de fazer algo ficar bom naquilo? Não fica. Ele faz o básico. Não tem. O cara tem que ser apaixonado por aquilo. Nenhum, por exemplo, você pega lá um médico cardiologista. O cara só vai ser bom se ele for pirado naquilo. Se ele chegar e falar assim, não, tô aqui na medicina, vou pegar cardiologia porque cardiologia dá dinheiro. Tá morto. Tá morto. Por quê? Porque o cara tem que ter, assim, desculpe pelo termo, ele tem que ter tesão por aquilo. Quando ele olha com aquilo com o olho brilhando, a motivação cresce, aí ele vai fundo, ele lê material, lê o dia inteiro, estuda o dia inteiro. Muito mais motivação. Entende? Porque não é uma dificuldade aquilo, é um prazer. E assim com tudo, assim como os movimentos no esporte. Tem uma parte no seu livro que você fala sobre perícia e habilidade. Pô, até apagou o meu. Perícia e habilidade. Perícia e habilidade. Habilidade motora. Tem uma frase interessante do Jigoro Kano, que ele fala, não lembro da frase nos detalhes, mas basicamente é processo de treinamento, a gente foca em se conscientizar do movimento, mas a aplicação
do movimento, a técnica em si, é um processo automático. Porque não tem tempo de, numa disputa no judô, você perceber uma entrada, falar, caraca, dá para eu entrar aqui, eu vou aplicar esse... Você não fala mentalmente para você. É a percepção. É como um raio. Você Agora, tem que ter vários movimentos automáticos até para que você possa libertar a sua consciência. Porque o que é o hábito motor que a gente estava dizendo? É quando você consegue... Peraí que eu tô com dificuldade de acender aqui. O que é o hábito motor? O hábito motor ou habilidade motora é quando você consegue fazer um movimento de forma automática. Se ele é automático, ele não precisa da utilização da consciência. Se você tem um hábito motor, você livra a tua consciência para prestar atenção aonde? No contexto tático. Quando você consegue prestar atenção no contexto tático do esporte? Agora foi. Quando você consegue liberar a tua consciência para prestar atenção no contexto tático do esporte, as ações saem naturalmente. Isso. Imagina, por exemplo, você pega os grandes jogadores de futebol, igual o exemplo que a gente deu aquele dia que a gente estava conversando lá no restaurante com o Diego, sobre o Zidane. O Zidane não era um jogador veloz. Perdão. Tá no finalzinho aqui, já tá ficando brabo de manter ele aceso. O Zidane não era um jogador veloz. Velocidade pela definição da física, né? Essa relação de deslocamento do corpo entre dois pontos no espaço. Né? Uma relação de deslocamento e tempo, ou seja, metros por segundo. O Zidane não era um jogador de velocidade, mas o Zidane era um jogador de rapidez. Ele era rápido, não era veloz. Em metros por segundo ele não corria nada, mas ele pensava rápido. É rapidez porque ninguém pensa metros por segundo, certo? Rapidez é executar qualquer ação no menor tempo possível, sem necessariamente mover deslocamento do corpo entre dois pontos no espaço, certo? Então o Zidane, ele pensava muito rápido, certo? Ou seja, ele tinha toda essa percepção, vamos dizer assim, extremamente apurada, e com isso ele conseguia resolver, vamos dizer assim, tarefas que ninguém resolvia. Aqueles passes que ele dava, a bola só corria, parava lá na frente, botava o jogo para acelerar. Acelerava o jogo, sem necessariamente ser veloz. Por quê? Como ele tinha... Então, mas você vê, como ele tinha muitos hábitos motores, ele tinha muita técnica automatizada, ele podia estar prestando atenção no jogo, enquanto os outros estavam olhando para a bola. A bola estava vindo para ele... Exato. A bola estava vindo para ele, ele já sabia o que ele ia fazer, porque ele já olhou o jogo, ele já pensou na frente. Só que ele só pensa na frente justamente porque todos os movimentos dele são automatizados. Ao passo que o outro jogador tem que olhar para a bola, calcular o deslocamento da bola, pensar no movimento que vai fazer, ele não precisa pensar no movimento que ele vai fazer, ele pensa no produto. Lembra do que você falou do jogador de beisebol? Ah, bate a bola lá na PQP, o cara vai lá e o sistema nervoso dele programa o movimento para bater lá na PQP. O Zidane, ele não pensava, vou dominar a bola, o Zidane pensava, preciso chegar no gol. E o corpo dele meio que reagia sozinho aos estímulos, porque todos os programas motores já estavam muito bem estabelecidos. Claro que aí também entra um componente cognitivo, intelectual, que ele tinha, vamos dizer assim, um avanço nisso. Né? O Ronaldinho também era assim. O Ronaldinho Gaúcho, né? Não, o Zidane, sim, virou treinador. O Gaúcho também, outro nível. Mito, né? Ele... O Gaúcho é foda. Reação disjuntiva. Reação disjuntiva, né? Exatamente. Aquela reação motora que é quando o atleta ele consegue uma coisa assim. Que eu sempre digo, só os melhores atletas do mundo têm reação disjuntiva. Porque assim, ó, o que é reação motora? Né? Reação motora como um todo, né? Vamos lembrar assim, reação. Por exemplo, reação é você reagir rápido a um estímulo. Então, por exemplo, no esporte tem várias reações. Por exemplo, tem a reação simples. Igual o atleta de atletismo quando vai largar no tiro. Ele escuta, por exemplo, a onda sonora chega no ouvido dele, né, estimula o tímpano, que produz lá, e os neurônios têm uma certa irritabilidade, mandam um potencial de ação para o cérebro interpreta a informação, manda um programa motor para o músculo, começa a fazer o movimento. Né? Esse tempo de atraso entre o tiro, né, a onda sonora, viajar, processar no cérebro e chegar a vamos dizer assim, um potencial de ação e o músculo contrair, esse tempo todo a gente chama de período latente. O período latente na reação motora simples é 0,102 segundos, ou seja, de 100 a 200 milissegundos. É bem curtinho, é muito rápido. Por quê? Porque o cara já sabe o que ele tem que fazer. Nas reações que a gente chama de complexas, é quando existe o fator interpretação. Por exemplo, o jogador de vôlei vai recepcionar um saque.
Ele não sabe onde o saque vem. Ele não sabe se vai ser um saque flutuante. Ele não sabe se vai ser um saque viagem. Ele não sabe se ele vai fazer recepção de manchete ou de toque. Ele não sabe. Ou o goleiro quando vai defender uma falta. Sabe se o jogador vai bater de peito de pé com força, se ele vai bater de chapa com efeito. Ele tem que ver o objeto em movimento, calcular a trajetória, tomar a decisão de qual ação é melhor a ser tomada para depois fazer a ação. Esse tempo latente agora ele já dura 500 a 600 milissegundos, certo? Reação complexa. Dentro do que a gente chama de reação complexa, a gente tem diferencial e disjuntiva. O que é diferencial? O cara tomar a decisão do que ele vai fazer. Por exemplo, um pugilista, um lutador de boxe. Não é possível, ao mesmo tempo, atacar e defender. Ou você faz o soco, abrindo a guarda, ou você fecha a guarda. Não tem como você ficar nos dois. Os dois braços estão aqui e os dois estão te socando. Não tem como. Ou é um ou é outro. O jogador de futebol não dá para ele, ao mesmo tempo, chutar e ao mesmo tempo tocar. Ele tem que tomar decisão rápida, ou é um ou é outro. O que é a reação disjuntiva, que eu falo que é só o mais alto rendimento? É aquela na qual o atleta, ao executar, veja bem, uma decisão, ao tomar uma decisão, por exemplo, toma a decisão de chutar, ele prepara para o chute, de repente a visão periférica dele percebe um companheiro em outro lugar que está numa condição melhor para fazer o gol, por exemplo, e no meio do movimento de chute, ele muda para um movimento de passe. E ele consegue fazer isso com precisão. Por exemplo, na história do futebol, a gente conversando sobre futebol, você vê vários relatos de jogadores que erraram pênaltis porque não tinha uma boa reação disjuntiva. Por exemplo, o cara foi bater o pênalti, falou, vou bater no canto esquerdo. Pô, na hora que eu fui chegar perto da bola, eu percebi o goleiro caindo pro canto esquerdo e fui mudar para a direita, pum, mudei demais, errei. Por quê? Porque não deu tempo dele reprogramar o movimento. Isso é normal. Sim. Agora, os caras mais talentosos conseguem fazer essa reprogramação muito rápida. Lembra lá dos exemplos que você mesmo me mostrou um dia lá na internet do Michael Jordan e do Magic Johnson, né? Sim. Que faziam movimentos que era assim, ele pensava em uma coisa, de repente ele mudava no meio da ação para outra, porque ele tinha uma percepção. Sim, e para você ver, né, como que no esporte as coisas são complexas. Para o cara ter uma boa reação disjuntiva, ele tem que ter uma percepção apurada, um tempo de reação absurdo. Só que, paralelo a isso, ele tem que misturar com outra capacidade física, que é a coordenação. Se ele não tiver o programa motor pronto daquela outra ação, ou seja, uma habilidade motora, ele até pensa certo, reage certo, só que o movimento sai errado, porque ele não é capaz de executar aquela técnica corretamente. Então, quer dizer, o cara tem que ter um repertório motor amplo, vasto, e dentro de cada ação técnica ter uma maestria avançada, para ele conseguir mudar de uma ação para outra, mantendo a qualidade. Então, só grandes atletas. Na luta é a mesma coisa. Pô, às vezes você pega um atleta, ele é tão inteligente taticamente que ele mascara as ações. Por exemplo, você pega lá o lutador de jiu-jitsu, ele quer pegar teu braço, ele se posiciona para pegar a tua perna para induzir você a fazer uma defesa de perna para ele pegar no teu braço. Por exemplo, a gente chama isso de ações mascaradas. E na hora que ele vai para o braço, se o cara que está se defendendo dessa ação de ataque no braço para tentar uma finalização, se o cara for inteligente, ele não só inteligente, né? Mas se ele tiver um nível elevado de maestria, ele vai ter uma reação disjuntiva. Porque ele foi para defender a perna e percebendo no meio do movimento de defender a perna que o outro adversário usou uma ação mascarada, fingindo que ia pegar na perna para pegar no braço, e ele mudou a defesa da perna para o braço. Porque o adversário, no caso, teve uma reação disjuntiva aperfeiçoada. Então, quer dizer, quando você assiste o alto rendimento, tipo assim, jogos de alto nível mesmo, por exemplo, igual quando no tênis você vê um jogo do Medvedev contra o Djokovic, né, que é aquela coisa espetacular, ou o Federer contra o Nadal, né? Ou então quando você assiste dois grandes lutadores de chão no MMA, daí os caras têm que resolver, sei lá, na trocação ou nas lutas de projeção, ou mesmo no futebol, quando você pega um cara que, tipo um Zidane, um Ronaldinho, que parecia que pensava anos-luz antes do outro. A bola estava vindo para o Ronaldinho, ele não precisava fixar o campo visual dele na bola para calcular a trajetória. A bola vindo, ele já olhava para o adversário e quando ele voltava o olho para a bola, ele já tinha tomado a decisão do que ele ia fazer quando o adversário chegasse. Ou seja, ele tinha um tempo de reação extremamente rápido. E ainda, se o adversário fizesse um movimento que ele não previu, ele mudava porque ele tinha uma reação disjuntiva. E logo em seguida ele fazia que ia tocar para um lado, olhava para aquele lado e tocava para o outro. Porque ele tinha essa capacidade de mascarar as ações. Então, quer dizer, você vê, só do ponto de vista técnico e de reação motora, você já tem assim uma imensidão de fatores que podem determinar o resultado no esporte. Então agora você imagina, né? Igual quando a gente falou lá no nosso curso do fim de semana,
que a periodização, ela utiliza abordagem sistêmica, pegando conteúdos de várias teorias, de várias disciplinas vizinhas, de várias modalidades esportivas, para conseguir construir um conceito que não visa falar de síntese proteica exclusivamente. Não que isso não seja importante, é importante, mas não disso exclusivamente, mas em construir a forma desportiva. O que é forma desportiva? Estado ótimo de preparo físico, técnico, tático e psicológico que permite o atleta atingir grandes resultados dentro de determinadas condições em cada grande ciclo, ou seja, em cada macrociclo. Então você treina o atleta ao longo do macrociclo, no seu período preparatório, em etapa geral e etapa especial, para fazer com que o cara atinja um novo nível de realizações, um novo nível de preparo para atingir novos resultados, com base em tudo isso que a gente está discutindo. Então todos esses detalhes devem ser inseridos. Então, por exemplo, igual a periodização do treinamento. A gente não pode olhar para a periodização pelo prisma de uma teoria, como por exemplo a teoria da supercompensação ou a síndrome de adaptação geral de Rensselaer. A gente não pode olhar por esse prisma. A teoria é sistêmica e o conceito não é estável, ele muda, porque a teoria ela evolui. Os fatores periféricos da teoria da periodização, igual as áreas da fisiologia, da biomecânica, da bioquímica, da psicologia, da antropologia, da sociologia, da pedagogia, eles evoluem, eles se integram e formam novas teorias, teoria de adaptação, cibernética para falar sobre gestão de sistemas, fala, por exemplo, sobre abordagem sistêmica, fala sobre teoria dos sistemas funcionais, e tudo isso serve para quê? Para você construir uma sessão de treino, um microciclo, um mesociclo, uma dinâmica de cargas ondulatórias, um bloco, caso seja necessário. Enfim, o processo de treinamento é extremamente complexo, extremamente. Se engessar em uma só visão, um só ramo, na verdade só diminui os resultados no final. Né? Qual era a principal característica, por exemplo, do exército napoleônico? Flexibilidade. É difícil de ler os movimentos das tropas. Uhum. Imprevisibilidade, né? Imprevisibilidade. Era extremamente imprevisível por causa da flexibilidade. Ele não precisava... Flexibilidade não no contexto de capacidade física, né? Flexibilidade num contexto assim mais geral, né? No sentido de que você não tem um comportamento previsível de tomada de decisão. Nada a ver com Sarcómeros, né? Uma ideia de, eu espero que os caras farão isso e eles farão outras coisas, porque eles estão preparados para várias coisas. Sim, era um exército muito fracionado que conseguia se dividir e mesmo separado, eles iam através de um método meio caótico, chegando ali no resultado proposto. Tinha uma unidade, tinha um controle, tinha uma unidade, tinha um general, mas vamos espalhar, cada um vai fazendo ali do seu jeito. O que importa é a tarefa. A tarefa. Você sabe que dentro disso, você vê, dentro desse exemplo que você deu do exército do Napoleão, é interessante como que isso transfere bem para o esporte. Você sabe que lutadores de luta olímpica, de altíssimo rendimento, ou seja, elite mesmo, aqueles caras que fazem final olímpica, que geralmente são ali do leste europeu ou americanos e cubanos. Esses caras, se você fizer uma estatística, eles finalizam as lutas ou têm o seu golpe principal. Ele tem de 1 a 3 ou 4 ações principais. Ou mesmo os lutadores de MMA, né? Por exemplo, o cara que é de chão, ele sempre termina a luta, vamos dizer assim, numa finalização. O cara que é de trocação, ele sempre vai terminar a luta com uma ação de trocação, né? Seja lá um direto, um cruzado, um gancho, um jab, enfim. Vai terminar a luta desse jeito, acertando lá, por exemplo, o queixo do cara. Só que o que acontece? Esses atletas de elite, principalmente os da luta olímpica, eles têm, por exemplo, 3 ou 4 ações que definem as lutas, que são as ações deles. Eles usam frequentemente nas lutas de 200 a 300 ações diferentes dessas. E eles sabem mais de 3 a 4 mil ações diferentes. Variações de golpes. Então, por exemplo, pega lá um grande lutador de jiu-jitsu, ele sabe te dar um arm lock, te finalizar de diferentes formas para fazer aquela mesma ação, a partir de diferentes posições. Por que o atleta precisa disso? Porque ele precisa de uma sequência para chegar na posição ideal para aplicar o golpe final dele. Que é a mesma coisa que você comentou do Napoleão. Essa ampla flexibilidade causa imprevisibilidade. E a imprevisibilidade dificulta para o adversário. Então, quer dizer, um lutador de elite de luta olímpica, ele utiliza vários golpes só para fazer você chegar na posição adequada para ele aplicar o golpe principal que ele queria. Só que aquele monte de ação que você tem que ir se defendendo vai como se fosse confundindo a sua cabeça. Então ele cria uma sequência de ações diversas, que entra nesse conceito que você chamou aí de flexibilidade das tropas do Napoleão, só para chegar no ponto que ele queria,
que é a condição adequada para ele aplicar o golpe que ele sabe terminar a luta. Entende? Ou pontuar mais, né? No caso da luta olímpica, fazer, abrir uma diferença grande lá. Desde o início. Desde o início. Ele tá te enganando ali com o peão. Com o peão, tal, ele tá ali te enganando. Olha, a rainha ele tá fingindo ali que ele quer pegar a tua rainha, de repente ele dá a rainha dele para você pegar, ganhar a dama dele, ganhar a torre dele, daqui a pouco pau, checkmate com uma peça que você não imaginava, de não checkmate lá com o cavalo, com o bispo. E ele perdeu a dama, a rainha, no caso lá, para te enganar. Então vamos dizer, igual você falou, essa ideia de flexibilidade do Napoleão. Então, por exemplo, nos jogos esportivos, né, e nas lutas, que são esportes que têm esse componente multifatorial, técnico, tático muito bem determinado, por exemplo, o aspecto tático da preparação e técnico tem um peso fundamental. Vou dizer assim, você pega um esporte igual ao futebol, 80, 90% do futebol é determinado por técnica e tática. O que não exclui o papel da preparação física. Porque para o cara executar aquela tarefa tática, ele precisa de um fundo de preparo físico para executar com maestria, para a qualidade não cair ao longo das ações e tudo mais. Um aspecto psicológico impressionante para manter uma certa estabilidade. Por exemplo, o que a gente até chegou a discutir lá no curso, por exemplo, você pega lá uma ginasta, né, no caso mulher, ginasta na final olímpica no geral. Pô, quando as meninas chegam e sobem na trave, o fator psicológico tem peso fundamental. Você pega lá, por exemplo, ao longo do ciclo olímpico, a atleta vai lá e faz a trave 20 vezes, acerta todas. No treino, nossa, faz 10, cai em uma. Chega na Olimpíada, das 10 que se apresentam na final, tipo, 6 ou 7 desequilibram na trave. Por quê? Porque você tem que ter uma frieza, uma capacidade de foco, de atenção, de esquecer os fatores externos, esquecer a dificuldade, esquecer o público, não prestar atenção, por exemplo, nos flashes que vem da arquibancada, conseguir manter esse foco de fechar a visão. Sabe, igual o pessoal do automobilismo fala? O cara que anda de moto fala, quando a moto bate 300 por hora, parece que cria um túnel de visão. Por quê? Porque o cara que está a 300 por hora, por que é mais fácil o cara manter o foco a 300 por hora do que uma ginasta? Porque ali tem um risco de morte, né? O cara está andando 300 por hora, ele está, assim, vou usar um termo pesado, ele está com o cu piscando de medo, né? Ele não quer cair, né? Se cair vai morrer. Então, automaticamente, meio que por instinto, ele foca a visão, ele mantém a atenção máxima naquilo para ele não cair. O atleta precisa disso. Lá, por exemplo, a ginasta na trave. Só que é muito mais difícil de manter. Elas são muito novas. Muito novas. Esporte precoce pra caramba. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a que foi campeã, uma chinesa, ela tinha 16 anos. Talvez eu possa estar falando nada, mas eu acho que tinha 16 anos. Isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí, para ela, nessa idade, já ter esse tipo de calma, impressão é complicado. Complicadíssimo. Complicado não. Não cai a ficha de estado, complicadíssimo, cara. Isso aí é complicado. Pô, vou fumar charuto com coca. Vê mais uma aqui, ó.